Vamos estar meditando na palavra do Senhor, aproveitando para saudar aqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo através da Rádio da Bênção, FM 107.1, ligados conosco, bem como aqueles que já estão nos ouvindo há mais tempo através da internet, webradioramá.com, de vários estados do Brasil ligadinhos conosco nesse culto a Deus. E seja a paz no coração de cada irmão, de cada irmã. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu creio que Deus quer sempre nos falar, quando estamos a sós, com a Bíblia na mão, nós oramos e abrimos a Bíblia, a palavra de Deus é viva, Deus fala conosco na palavra, amém? Quando nós estamos sem a Bíblia na mão, na condução, no ônibus ou no trabalho, a gente fecha os olhos e ora, Deus nos ouve a oração. Quando nós estamos angustiados, Deus fala conosco à noite em sonhos. Deus é Deus, Ele é soberano. Agora, na palavra, Deus quer também que demos ouvidos ao que Ele quer nos falar. Em geral, nas reuniões de culto, Deus sempre nos traz a palavra através de alguém e nós sempre pedimos, oramos para que Deus inspire, que essa palavra seja viva, seja resposta para os anseios de cada um. Aqui nós vamos ler uma história, o livro de Atos dos Apóstolos é um registro histórico dos primeiros anos da igreja após Jesus ter subido para o céu. E ele disse que está à mão direita do Pai, mas ele voltará para nos buscar. Pelos sinais dos tempos, nós estamos crendo que é por muito breve, dentro de muito pouco tempo, Jesus vem para levar o seu povo, arrebatar a sua igreja. Enquanto isto, nós vamos enfrentando lutas maiores e a palavra de Deus é bálsamo para nós, é consolo, é também orientação, é ânimo. A palavra de Deus é balizamento, orientação para pautar nossas decisões. Vamos ler esse texto, os irmãos que já encontraram Atos 12 para nos acompanharem. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, a época da Páscoa. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Lá na cadeia, 16 soldados tomavam conta de Pedro, além das grades e das correntes. Do lado de cá, um povo orava a Deus incessantemente. 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele,
o anjo, tocando o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, ou seja, veste tuas roupas, e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais o anjo: põe a capa, ou seja, vestimenta completa, e segue-me. 9. Então, saindo Pedro, seguia o anjo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinelas, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele, de Pedro. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão. Parecia que era muita gente, o barulho era tão grande de tanta alegria. Ele fez sinal com a mão para que eles silenciassem, para que eles se calassem. Então lhes contou como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos demais irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Até aí. Pai Santo, Deus querido, que sempre quer nos falar, a Tua palavra já está aí diante de nós e foi lida. Fala, Senhor, ao nosso coração, toca-nos, revela-te a nós, aplica a Tua palavra, desperta vidas aqui, Senhor, liberta pessoas que estão ainda cativas a alguma coisa neste mundo, manifesta o Teu poder no nosso meio, fazendo milagres, envia-nos, Senhor, aqueles que o Senhor quer enviar. Senhor, usa-nos pela fé para fazer milagres e salvar muitas vidas, Senhor, nessa cidade. Nós cremos, Senhor. Senhor, me mostra um comedouro de granja e muitos pintinhos ali em volta, pequenininhos os pintinhos se alimentando. Meu Pai amado e Deus querido, nós cremos e queremos receber pela fé, Senhor, que o Senhor está nos mostrando, vidas que o Senhor estará colocando diante de nós para cuidarmos delas. Então, Senhor, por Tua misericórdia, coloque essa palavra de desafio no coração de cada irmão, de cada irmã que está me ouvindo agora, para ser despertado a crer no Senhor e em milagres que o Senhor vai fazer para salvação de almas, que pessoas creiam na salvação dos seus filhos, seus sobrinhos, parentes, de seus familiares, que creiam e levem a Tua palavra com poder e o desafio do Evangelho para eles se voltarem para Ti.
Senhor, inspira-nos e completa a Tua palavra em nosso coração. Nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu quero crer sempre, não só agora, na ministração da palavra. Por exemplo, a palavra é de edificação para os que já são crentes, mas não deixa de ser um desafio para os que ainda precisam tomar uma decisão. Alguém nos ouve pela rádio, alguém nos ouve pela internet, alguém ouve a palavra que vai ser gravada, vai ser disponibilizada na internet, no YouTube, alguém vai ouvir, o Senhor vai tocar corações. Eu quero sempre crer que por uma palavra, ainda que através da nossa presença falha, ela é de Deus, é palavra viva, que não volta vazia. Amém? Eu quero sempre crer, mas eu quero que os irmãos também creiam que uma visita sua não vai ser em vão. Quando o irmão sai para fazer uma evangelização e contacta uma pessoa, não vai ser um contato em vão, mas aquela palavra vai ser viva, incomodar aquela pessoa, despertá-la e trazê-la para o reino de Deus, ou sacudi-la se ela já é do Senhor e estava afastada. Creiamos, cada um precisa crer que a sua palavra dada em obediência ao Senhor vai ter a unção sobrenatural de convencer e converter aquela pessoa. Nós temos essa autoridade que Jesus nos deu. A palavra nossa pode ser inspirada por Deus e fazer milagres. A palavra que Deus nos dá pode converter uma pessoa. Cada cristão tem que acreditar nisto. Isto é básico na vida cristã. Cada um se apropriar da responsabilidade do ide de Jesus. É muito fácil e cômodo a gente ser crente de assistir reunião, mas o Senhor nos manda ir até as pessoas, levar o desafio, ainda que seja um marginal, um bandido, uma prostituta, uma pessoa de vida errada, cético, endemoniado, seja o que for. A autoridade de Deus tem poder de fazer coisas acontecerem. A gente pode crer nisso, amém? Pedro estava preso, amarrado, acorrentado, cadeias, trancadas portas e mais portas, 16 soldados tomando conta dele. Ele já era até um pouco mais vivido nessa ocasião, ele não teria forças para sair dali por conta própria, mas Deus fez um milagre, bastou um anjo para mudar tudo. Para começar, era de noite, naquela época não havia luz elétrica e não havia certamente iluminação suficiente ali no alojamento de Pedro, no cárcere, e estava tudo escuro, digamos assim, mas a luz iluminou para tudo ficar claro. Deus tem esse poder. O anjo falou, explicou, revelou para Pedro o que deveria fazer. O poder de Deus se manifestou fazendo as cadeias caírem, as portas se abrirem. O Pedro ouviu o anjo dar as orientações. Ele ainda estava achando que era um sonho, mas o anjo estava ali de forma real para Pedro ver e o conduziu até fora. O grande portão devia ser imenso, portão de ferro que dava para a cidade. O portão de entrada da prisão se abriu automaticamente pelo poder de Deus. Provavelmente havia necessidade de vários homens para empurrar aquele portão e abri-lo, pois ele se abriu automaticamente pelo poder de Deus e Pedro pôde passar de cabeça erguida atrás do anjo, o anjo na frente, Pedro atrás, de cabeça erguida, e a glória de Deus iluminando o caminho, até que o anjo disse: a missão está cumprida, agora é com você. E Pedro não foi mais preso, Deus estava com ele. Foi uma libertação eficaz, não foi uma libertação momentânea, foi eficaz, porque o poder de Deus estava ali. Nós cremos e temos que crer nos desígnios do Senhor. Ele é soberano, Ele é quem constitui governantes e destitui. Independente de nós, o Senhor é Deus, Ele manda um anjo. Porém, o anjo não veio em vão,
ele veio por causa de Pedro, porque era um escolhido de Deus. E assim o Senhor manda anjos para nos assessorarem, nos guiarem, libertarem, conduzirem, prepararem o caminho. Alguém pensa que uma viagem está difícil, o Senhor manda anjos para preparar a viagem. Alguém pensa que comprar uma casa é uma tarefa impossível, o Senhor manda anjos prepararem o caminho. Quantas vezes eu já ouvi testemunho parecido, alguém que não tinha condições, as mínimas condições para comprar uma casa, a pessoa diz: a casa é sua, mas eu não tenho dinheiro. Você paga como puder e quando puder, a casa é sua. Como Deus é poderoso para fazer coisas assim acontecerem. Deus envia anjos à nossa frente. Um crente meio fraco, tímido, quando sai para evangelizar, Deus manda anjos à sua frente, você consegue evangelizar alguém. Como é maravilhoso a gente crer que Deus trabalha além da nossa capacidade. Ele não se limita à nossa capacidade, nem ao nosso dinheiro. Nós podemos fazer coisas grandes sem o dinheiro necessário, porque Deus envia anjos à nossa frente. Amém? A gente tem que crer nisso, milagres. Se nós estamos no Senhor, somos de Deus, nós estamos na presença do Senhor, servos dele, o Senhor está conosco, ele é poderoso para abrir portas, enviar anjos, fazer as cadeias caírem. Alguém está num relacionamento complicado, um casamento difícil, um casamento errado, as coisas não foram feitas de acordo com a vontade de Deus, mas quando você crê, o Senhor é poderoso para fazer essa cadeia de prisão de relacionamento se desfazer. Ele faz alguma coisa para libertar aquele que quer, que estava escravo. Há pessoas que estão escravas de emprego, há pessoas que estão escravas de situações de prisão em família, pessoas que estão presas por família, e Deus envia anjos e faz coisas acontecerem para libertar. Nós temos que crer em milagres de Deus e vamos depender de milagres a cada dia, principalmente quando nós formos fazer a vontade de Deus. O Tiago já tinha cumprido a missão dele, nós entendemos assim, e Deus permitiu que ele fosse morto, martirizado, para inspirar os outros irmãos, inclusive para motivar a sanha assassina do Herodes. Aquele Herodes, provavelmente o mesmo que zombou de Jesus, estava cheio de vento. Mais adiante nós vemos no mesmo capítulo o relato da morte dele, assim milagrosamente. Ele se engrandeceu muito e no mesmo instante Deus o fez morrer comido de bichos. E ele morreu ali, foi algo fulminante da parte de Deus. Mas primeiro Deus permitiu que o Tiago morresse martirizado, como Estevão, como tantos outros servos de Deus morreram também, para que o sangue deles fizesse germinar a semente da multiplicação do Evangelho. E o Tiago foi um deles que morreu martirizado. Deus pode nos escolher para várias missões, inclusive para morrermos martirizados também. Eu ouvi uma história de que no Nepal havia uma perseguição muito forte ao Evangelho e havia uma lei que era proibido pregar o Evangelho. Eram raríssimos os cristãos e havia perseguição e matavam quem estivesse pregando o Evangelho. Pois um homem de Deus resolveu desfraldar a bandeira e pregar, até que despertou a perseguição e por causa disso, ele foi preso e morto. Mas com a morte dele, houve um despertar de outras nações, de pessoas entre o seu próprio povo, os nepaleses, e aquela morte fez mudar a situação. O país caminhou na direção de uma abertura,
e realmente mudaram as leis, permitindo a pregação do Evangelho, e em poucos anos, 20% da população do Nepal já estava convertida ao Senhor. Por causa de um que morreu, Deus usou a morte dele para mudar uma situação, mudar as leis, e muita gente, milhares, milhões, se converteram ao Senhor. Deus escolheu Tiago para morrer. Deus pode nos escolher também. Morrer na obra de Deus é um grande privilégio. A pessoa dar a sua vida por causa do Evangelho é um alto privilégio. Deus pode nos escolher e cabe a cada um de nós dizer amém. Não fazer como o rei Ezequias: Senhor, agora não, Senhor, deixa eu ver, eu tenho andado sincero, não me leva agora não, Senhor. E foi péssimo para ele receber mais 15 anos de vida. Deus atendeu a oração dele, mas não era para ele orar naquela direção, era para ele agradecer: Senhor, obrigado, porque eu já pude viver, cumprir a minha missão, completei a carreira, Senhor, guardei a fé, se o Senhor quer me levar agora, amém, aleluia, eu quero ir contigo. Essa deve ser a nossa atitude. O Tiago estava preparado, Deus permitiu que ele morresse, inclusive porque aquilo agradou aos sacerdotes e aos judeus mais radicais. O Herodes gostou. Se o Tiago não morresse, provavelmente o Pedro não seria preso e não haveria aquele rebuliço, nem aquele milagre que sacudiu muita gente, e nem o povo de Deus estaria orando tanto. Eu me lembro que houve uma época de mudança radical na vida do Evangelho no Brasil. Houve um homem chamado Enéas Tonini, que já morreu, pastor, que convocou o povo de Deus no Brasil para orar um dia completo, 24 horas de jejum e oração pela pátria, o dia 15 de novembro de 1963. Os evangélicos eram em muito menor número do que hoje, e em grande parte por causa da ameaça comunista que pairava sobre o Brasil. Os evangélicos oraram, e muitos jejuaram, e Deus ouviu a oração e mudou a história do Brasil. Houve uma revolução militar que mudou a história do Brasil, inclusive foi quando os evangélicos cresceram muito durante o regime militar no Brasil. Deus agiu, usou naquela época os militares. Não é que Deus vai repetir a história em geral não se repete, e nem Deus precisa que se repita. Cada situação naquela época foi o que Deus fez, mudou a história do Brasil. Antes os evangélicos andavam premidos, com medo, em pequeno número, uma expectativa horrível de o país cair nas mãos comunistas. Deus mudou por completo a história do Brasil. Deus mudou a história da igreja em Jerusalém com aquela situação, porque com a morte de Tiago, os cristãos se apavoraram e foram orar. O Herodes gostou politicamente, foi uma grande coisa para ele agradou. Os judeus eram difíceis, o povinho difícil de se lidar, mesmo para quem queria agradá-los. A Bíblia tem uma profecia que Deus faria de Jerusalém uma pedra pesada para todos que procurassem carregá-la. Ou seja, no decorrer da história, todos os povos que quiseram ajudar Jerusalém sofreram, porque o peso era muito grande. O povo era difícil. O Herodes era um preposto de Roma, o Império Romano. Ele não estava indo bem. Os judeus não gostavam muito dele e ele quis agradar os judeus. Quando mandou matar o Tiago, os judeus gostaram. Ele disse: então eu vou agradar mais ainda, porque agora eu vou abafar. Esse povo todo vai me aplaudir de pé e eu vou ficar muito bem em Roma com meus superiores.
então eu vou continuar. Qual é o principal líder deles? É o Pedro. Então eu vou prender o Pedro e vou matá-lo também, e o povo judeu vai ficar maravilhado. Só que com a morte do Tiago, o povo se pôs a orar. O povo se pôs a orar. Quando o povo de Deus resolve unanimemente orar, coisas acontecem. Aleluia. É tão bom a gente saber disso. Quando o povo se põe a orar, as muralhas de Jericó caem, as cadeias de Pedro caem, as portas da prisão se abrem. Quando o povo de Deus ora, milagres acontecem. Quando o povo se põe a orar, um avivamento acontece. Quando o povo se põe a orar, almas são salvas, pessoas vêm. Quando nós orarmos mais, essa região da cidade vai ser sacudida, vizinhos vão ser despertados, parentes dos irmãos vão se voltar para o Senhor, mas tem que haver uma decisão de buscar a Deus em oração. E foi o que os cristãos fizeram. A igreja orava incessantemente, era o líder principal deles até então, o Pedro, que estava preso, e todos sabiam. Provavelmente o Herodes já tinha demonstrado a intenção dele. Logo após a Páscoa, era matar o Pedro também. A igreja sabia disso e se pôs a orar incessantemente. O que nós entendemos é que a igreja inteira orava, o povo se pôs a orar, a buscar a Deus. O Senhor quer nos ver assim. Hoje, grandes igrejas no Brasil começaram quando o povo orava incessantemente, direto, orava a Deus. Grandes movimentos aconteceram quando o povo começou a orar. Eu quero ver nosso povo orando, lá no sítio, irmãos que vão para lá, orando, consagrando a vida e buscando o Senhor. Eu quero ver sede no nosso coração, que tenhamos aqui nesse lugar muitas horas de oração por semana. Pessoas venham a qualquer hora do dia ou da noite aqui buscar a face do Senhor e orar, nem que seja necessário para isso Deus dar sonhos, revelações e acordar pessoas de madrugada para virem orar. Nós precisamos estar em oração continuada, contínua, na presença de Deus, como aconteceu naquela época. Só que aquela oração não foi espontânea, foi motivada. Eu já mencionei, no Brasil, em 1963, a expectativa era horrível de um golpe comunista, e onde o comunismo chegava, matava milhões de pessoas no país. Em todos os países onde o comunismo chegou foi assim, e a gente já tinha essa história de outros países, e havia uma expectativa no Brasil ruim, que fez o povo orar. Será que nós vamos esperar a morte de grandes líderes evangélicos, a prisão de muitos deles, para começarmos a orar mais também e orarmos incessantemente? A morte de Tiago, ele era muito querido. O Tiago era irmão de João, provavelmente primo de Jesus, era um dos alicerces da igreja. Ele tinha sempre tido o privilégio de estar com Jesus nos momentos mais importantes, como na transfiguração, era um dos 3 prediletos de Jesus. Ele era muito querido pela igreja. Pois é, ele foi o escolhido para morrer. Isso despertou, sacudiu os irmãos para orarem e buscarem a face do Senhor. E por causa disto, a igreja orou. Por causa disto, Herodes cresceu na ira, no ódio, e o diabo usou tudo aquilo. Debaixo da autoridade de Deus, o diabo fez, porque ele teve legalidade para fazer, atiçar a ira, o ódio dos judeus, como fizeram com Jesus, eles queriam fazer com Pedro também. E então é assim que as coisas acontecem. Existem motivos, alguém é martirizado, Deus age, dá legalidade para o diabo agir. O diabo atiçou os ânimos dos judeus e de Herodes principalmente para a violência, com a permissão de Deus, que queria usar aquilo para sacudir aquela cidade. E de fato aconteceu. A igreja sacudida se pôs a orar. Depois, com a libertação de Pedro,
a cidade ficou atônita e, por fim, com a morte repentina e milagrosa de Herodes, o evangelho cresceu poderosamente, se espalhou por toda parte e começou uma nova fase. Os cristãos de cabeça erguida, pregando com autoridade. Tudo começou com um ambiente ruim, triste, timidez e a permissão de Deus de alguém ser martirizado. Será que a dor tem que ser a mola motivadora para nós buscarmos ao Senhor? Será que alguém vai ter que perder seu filho para começar a orar mais ao Senhor? Será que alguém vai ter que perder o emprego e passar a míngua sem dinheiro para começar a consagrar sua vida ao Senhor? Será que alguém vai ter que ser assaltado várias vezes, correr risco de vida para começar a buscar mais a Deus? Será que alguém vai ter que perder tudo aqui na terra para começar a evangelizar e a orar? O Senhor é soberano, Ele é Deus. Nós temos que crer que Deus é Senhor, Ele é soberano, mas temos que crer também que Ele é o Deus que opera maravilhas em favor do seu povo, quando o povo ora. Vamos a mais um texto. Agora eu quero ir para Hebreus com os irmãos, lá mais perto do final da Bíblia, em Hebreus, no capítulo 2. O texto aqui em Hebreus vem falando de Jesus na sua missão aqui na terra. Ele era Deus, se encarnou, assumiu a forma de homem, cheio de limitações no seu corpo, e desta maneira ele viveu como nós vivemos. Ele passou fome, necessidades, teve sono, ele sentia dores, e, enfim, Jesus passou tudo o que nós passamos. Isto é essencial que creiamos. O diabo lançou uma doutrina que encontra muito apoio, que Jesus era Deus. Então, se ele fazia milagres, não tinha graça nenhuma, porque ele era Deus. Se ele passava um dia inteiro cansado no meio do povo, ele era Deus, e Deus não se cansa. O diabo lançou essa doutrina. Jesus era Deus aqui na terra, então ele não teve nada demais. O que ele fez não foi nada demais. Então, não tem vantagem o fato de ele, um Deus entre nós, fazer isto. Mas a Bíblia tem uma doutrina que é muito importante, da humanidade de Jesus. Jesus gostava de se chamar Filho do Homem. Em Filipenses 2, isso fica mais claro. Jesus, sendo Deus, abriu mão, como que tirou a capa dele de Deus, assumiu a forma humana como servo, deixou de lado o poder de Deus, poder dele como Deus, e veio ser homem cheio de limitações, filho do homem, filho da humanidade. E aqui nós vamos ler alguma coisa sobre isto. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Esse é um texto um pouco difícil de interpretação teológica. Na verdade, o diabo não morreu. Jesus despiu o diabo do seu poder. O poder do diabo estava relacionado com a morte, porque todos pecavam e morriam no seu pecado, não haveria possibilidade de salvação. Mas quando Jesus morreu, ele tirou essas chaves da mão do diabo, ele tirou esse poder do diabo de usar a morte. Então ele destruiu o poder do diabo. Não é que o diabo deixou de existir, ele está bem vivo e muito ativo na terra hoje também. Também existem doutrinas aí circulando que o diabo já morreu, o diabo não existe mais, porque Jesus já destruiu o diabo. É uma deturpação deste versículo. Bom, vamos continuar. Versículo 15. E Jesus então livrasse com a sua morte todos que pelo pavor da morte
estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Na morte de Jesus, ele trouxe libertação para todos que nele creem. Aqueles que estavam condenados a serem escravos do pecado, a serem usados debaixo do poder de Satanás, Jesus, com a sua morte, libertou. 16. Evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, foi necessário que ele se tornasse homem para que provasse a morte. Se ele fosse Deus, não precisava morrer, mas ele abriu mão momentaneamente, por um período de tempo, de toda a prerrogativa de ser Deus, assumiu a forma de homem para que ele pudesse morrer. E em todas as coisas, ele foi um homem como nós aqui na terra. 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, porque Jesus foi tentado também, é poderoso para socorrer os que também são tentados. Amém. Jesus, homem, é uma doutrina fundamental do cristianismo. Jesus abriu mão da sua divindade, assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte, a pior de todas as mortes, morte de cruz. Se ele fosse Deus, não morreria, mas ele abriu mão da prerrogativa de Deus para ser homem e provar a morte. Mas ele provou também a sede, a fome e a tentação. Não caiu no pecado, mas ele foi tentado como nós, então ele sabe como é a tentação. Isso é fundamental para nós sabermos que estamos lidando com um Deus que nos conhece, que sabe como é a nossa dificuldade. Quando nós somos fracos e não temos forças para vencer a tentação, o Senhor compreende isto, porque ele também passou por essa situação. Só que, na hora, ele foi ajudado e não caiu. E nós podemos, depois de crer em Jesus e sermos batizados, nós podemos tomar posse também dessa vitória do Senhor. E libertos, agora nós somos de Jesus, não estamos mais escravizados ao pecado. Nós podemos, então, quando tentados, clamar a Deus e dizer não para o pecado. Se a gente cai, é porque quer cair. Aí tem solução: confessar o pecado, se arrepender e receber o perdão. Melhor, entretanto, é não pecar. A gente tem a possibilidade de dizer não ao pecado. E quando a gente consegue, que alívio! A gente é tentado e na tentação a gente clama a Deus: Senhor, eu vou cair, mas me ajuda, Senhor, me sustenta. Deus estende a mão, manda um anjo e a gente não cai. Depois a gente fica rindo, louvando a Deus, alegre, aliviado, porque não caiu. Em outra feita pode cair, mas é melhor não cair. Como é bom a gente aprender isso. A gente é fraco, nós somos fracos, mas na hora da tentação nós manifestamos a nossa fraqueza e dizemos isso para Deus: Senhor, já estou caindo, se o Senhor não me segurar, eu termino de cair. Mas naquela hora Deus envia um anjo e nos sustenta para não cairmos. O cristão verdadeiro conhece muitas e muitas vezes a situação do quase. Senhor, quase caí, quase o inimigo me devorou, quase eu desanimei, quase eu desisti. Quantos conhecem a situação do quase? Quase eu me afastei do Senhor, eu já estava fraco, quase eu fui embora, quase o diabo me venceu, quase eu caí no pecado. Mas na hora do quase, Deus estende a mão e vem um anjo e nos liberta. O Pedro já estava quase para ser morto. Na manhã seguinte ele seria morto. Naquela noite
Deus sabia e mandou o anjo. Deus sabe que estamos sendo tentados na nossa fraqueza. Cada um é tentado pela sua fraqueza, que é diferente de pessoa para pessoa. Eu costumo, sem entrar em muitos detalhes, lembrar o seguinte: há algumas tentações que não são nada para mim. Por exemplo, o cigarro, porque eu nunca fui viciado, embora na infância, na juventude tenha experimentado cigarros, mas nunca me viciei. O cigarro não representa nenhuma tentação para mim. E a bebida alcoólica também não, porque eu nunca fui viciado. Isso não representa tentação para mim, mas outras coisas representam. Cada pessoa tem a sua fraqueza, e o diabo, que nos conhece, nos tenta na nossa fraqueza. Uma pessoa tem a língua grande, é onde o diabo vai tentar para usar a sua língua para destruir. E a língua é tão ferina, basta uma palavra mal falada para destruir uma vida. A Bíblia nos diz isso: uma palavra mal falada afasta uma pessoa do evangelho que nunca mais volta. Uma palavra de um crente mal colocada, a língua é terrível, a língua destrói muitas vidas. A pessoa não é fraca na bebida, é fraca na língua. Outra não é fraca na língua, mas gosta de um dinheiro, ela é avarenta como o quê? Então ela cai com o dinheiro. O diabo bota o dinheiro como isca e faz o que quer com essa pessoa. A outra não é fraca pelo dinheiro, mas gosta de uma boa vida, de uma preguiça, de ficar em casa acomodada, vendo televisão. O tempo passa, os anos passam e a pessoa não faz nada. A fraqueza dela é essa. Cada um tem a fraqueza de um jeito, e é onde nós sempre vamos precisar do Senhor. Caia em si, faça como o povo de Jerusalém, ore ao Senhor: meu Deus, não me deixe continuar mais assim, anos e anos, na preguiça, parado, acomodado, sem fazer nada para o Senhor, sem ganhar ninguém. Mexe comigo, muda tudo, Senhor, me liberta, tira essa preguiça danada. Cada um tem a sua fé para orar a Deus na fraqueza. Língua grande: Senhor, segura minha língua, Senhor, me segura, tira minha mágoa, desejo de vingança, esse gênio terrível, Senhor. Meu Deus, eu estou quase caindo, quase falando bobagem, me tira daqui, Senhor. Deus vai socorrer. Essa expressão é muito gostosa. Jesus está sempre pronto a nos socorrer. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Amém? Só quem passa por ela sabe como é maravilhoso ter Jesus como socorro. A gente sabe qual é a nossa fraqueza, onde é que a gente vai cair, mas quando clama ao Senhor, Ele vai socorrer. O Senhor está sempre pronto a ser socorro para nós no momento necessário. Ele nos livra de cair na tentação da nossa fraqueza. Quando a gente clama, tem que haver oração. E aqui está o segredo, a chave da vitória. Deus não espera que sejamos fortes. Ele conhece a nossa estrutura, nós somos pó. Nós somos fracos, Ele sabe disto, e nós sabemos também que nós somos fracos, e Deus nos compreende a si mesmo, Ele nos ama a si mesmo, fracos como nós somos, e é assim que Ele quer nos usar. O apóstolo Paulo, em determinada situação, ficou tão angustiado, arrasado, que ele pecava uma vez, daqui a pouco caía, pecava de novo, e dali a pouco pecava de novo, e no outro dia pecava mais. Ele ficou desesperado e pediu: Senhor, tira esse espinho da carne, Senhor, tira esse espinho da carne que me faz cair toda vez. O Senhor disse: é assim que eu quero usar você. Se eu tirar esse espinho, você vai se ensoberbecer demais, então esse espinho vai ficar com você, e é assim que eu quero usar você, nessa fraqueza, porque quando você é fraco, então eu posso agir através de você, mas quando você se sente forte, infelizmente eu não posso usar você. E assim o apóstolo Paulo, angustiado com aquele espinho,
pediu, mas Deus não tirou. Não adianta a gente pedir que Deus tire a nossa natureza carnal. Senhor, tira toda a vontade de pecar, que eu quero ser um santinho aqui na terra. Eu quero só pensar nas coisas maravilhosas, eu não quero pensar em nenhum pecado. Eu quero só viver na paz e amor, na alegria, na bênção, louvando. Não é possível. Isso não é possível. Aqui na terra não. Quando Jesus voltar, sim, mas aqui na terra não é possível. Deus quer nos usar fracos como nós somos. Ele nos ama assim, mas Ele quer que a gente clame a Ele na hora da necessidade, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E esse texto em Hebreus esclarece: Jesus foi como nós, Ele sentiu como nós, Ele sabe, Ele compreende a nossa fraqueza, Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe onde é que nós vamos cair. Mas quando a gente suplica: meu Deus, eu sei que eu sou fraco, eu já caí tantas vezes, não me deixa cair de novo não, Senhor, me socorre. E o Senhor vem e vai socorrer. É assim que Ele quer socorrer para cada pedido de clamor, de oração, de ajuda. Ele quer socorrer na hora apropriada. Ele conhece a nossa fraqueza, Ele sabe, porque já esteve aqui entre nós. Jesus, que é Deus, já esteve entre nós, sofreu o que nós passamos. Ele conhece a nossa fraqueza, Ele está sempre pronto a nos ajudar. Nós não temos um sumo sacerdote utópico, não, Ele é um sacerdote real, porque Ele passou o que nós passamos aqui. De vez em quando eu ouço pregações moralistas em todos os meios, principalmente no meio neopentecostal ou pentecostal também hoje, tem muita pregação moralista. Toma vergonha, meu irmão, você que está caindo toda hora, crê no Senhor Jesus, levanta e para de pecar, meu irmão. Não tem gente que prega assim? Mas, meu irmão, eu conheço minha fraqueza, meu irmão, eu tento. Ou você acha que eu gosto de pecar? Você acha que eu peco porque eu gosto de pecar? Meu irmão, eu sou fraco, eu não consigo. E aí, na intenção desse pregador, você não tem mais vez. Mas graças a Deus, Jesus não é esse pregador. Jesus é um sumo sacerdote que conhece a nossa fraqueza, que passou o que nós passamos e nos ama. Mas, Senhor, já caí 10 vezes só no dia de hoje. Pois é, eu amo você, pode cair mais 10 que eu ainda vou continuar amando você. Como é bom ter um Deus assim que socorre. Jesus é socorro, um sumo sacerdote que conhece o que nós passamos e está sempre pronto a nos socorrer. É maravilhoso a gente saber que Deus é assim. Ele não é um Deus moralista, exigindo rigorosamente perfeição de nós. Ele conhece a nossa fraqueza, Ele sabe como nós somos, porque Ele veio aqui à terra e passou por tudo isso. Então Ele pode nos ajudar exatamente onde nós somos fracos. E como é bom a gente saber disso e poder depender do Senhor. Amém?